Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo lindo! Tô publicando aqui o tema de hoje, deixar fixo, porque a gente tem um convidado mais do que especial, meu grande amigo Edson Paixão. Seja muito bem-vindo, meu povo lindo. Grande Russo, muito bom dia. E aproveita aqui e me diga da onde vocês estão falando. Buongiorno, Giovanni Rodrigues. E aproveita, já coloca aqui tua cidade, da onde está falando, fala um bom dia. E eu falo para vocês o seguinte, ative aqui, ó, tem um aviãozinho aqui, clica aí e manda para uma galera, mesmo que eles não estejam acordados, que nem você, que você é foda que está acordado às 6h33, porque acordar cedo é um movimento para um despertar para a vida, principalmente para escutar esse grande meu amigo Edson Paixão, que já solicitou para entrar aqui ao vivo e a gente vai ter muita experiência a adquirir com este cara sensacional que meu amigo já nível de sucesso, é um cara que faz a diferença realmente por onde passa. Ah lá, olha só que legal, Barbosa. Ah lá, oh, meu E paixão. aí, E meu aí, irmão? Edson? Como é que Tudo você bem, tá? O que você Gustavo? anda fazendo além de sucesso? Conta pra mim, né? Putz, ando descansando bastante agora nesse carnaval. Que delícia, é merecido, né? Lendo, e aí me divertindo com os meus filhotes também, muito bom. Com os meus Boa pais, delícia. com a minha Isso irmã que aí, tá aqui, eu ó. vi. Minha irmã entrou aqui também, a minha irmã tive com ela agora Eu vi pelo recentemente. sobrenome, deve ter sido, É, deve ter, eu falei assim, é da família aí, show de bola. Seja muito exatamente. bem-vindo a todo mundo aí. Edson, meu, prazerzaço enorme estar com você. Você sabe que eu sou um cara que é teu fã já, não é de hoje, é de faz anos. A gente tem aí uma amizade muito bacana, muito bonita, e eu sou um cara admirador do teu trabalho. E ao te convidar a participar desse Clube das 6h33, eu já tô acho que mais de 100 lives que eu faço pela manhã, 6h33, e você faz, você sabe, eu vou aproveitar e já falar uma curiosidade. Por que 6h33? Você faz ideia ou não? Essa era uma pergunta que eu iria te fazer. Porque é 6h33. Boa! Tem umas pessoas que iniciam, eu aprendi com uma amiga minha agora, de começar uma reunião sempre 7h59, 8h59, porque passa uma ideia de que a reunião vai ficar entre 7 e 7h50 e nunca depois das 8, né? Se você quer começar alguma Boa! coisa às 8. Mas o É. seis h trinta E e tipo três eu não o sei. valor, o Nine End, né, para os valores, você nunca, você fala que é 99,99, você não fala que é 100, né? Mas Exatamente, na exatamente. verdade eu faço 6h33 porque foi o momento que me despertou a consciência, lendo a Bíblia, Mateus 6h33 fala assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais lhe será acrescentado. E o reino de Deus mora onde? Do Aqui, ó, coração, do dentro da coração, gente. Quanto dentro da mais a gente. gente despertar essa consciência, melhor a gente fica. Por isso que eu escolhi 6h33. Então tá aí a Muito bom. curiosidade. E ser, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Cara, eu tenho convidado diversos tipos de pessoas com várias expertises diferentes e sempre deixo o tema à disposição da pessoa porque o cara que mais aprende aqui sou eu, né? Então eu vou acompanhando as pessoas vão me falando e a gente vai se desenvolvendo. E adorei a tua sugestão, porque, inclusive, eu estou terminando minha tese de mestrado, é sobre liderança, tem um capítulo inteiro que eu falo só de transformacional, é bem legal, Muito e legal. eu vou falar, cara, ninguém melhor do que um cara que faz a liderança transformacional na prática. Então, eu quero duas coisas que você faça uma gentileza pra gente. Primeiro, se apresentar para aquela galera que pode ser que não esteja ao vivo e vai ver gravado e aí saber quem é o Edson. E por favor, conta um pouquinho só dessa tua trajetória linda aqui. Eu vou falar para você que é um case de sucesso e é muito legal para inspirar as pessoas, que tem tudo a ver com transformacional, né? E aí você, depois a gente entra para a gente começar a bater o papo sobre liderança transformacional. Faça essa gentileza, Edson. Obrigado, Gustavão. Bom, sou o Edson Paixão, eu sou biólogo de formação, administrador de empresas também. Primeiro administrador, depois biólogo. Exatamente. Primeiro Ah, administrador, depois então, biólogo. aham, Na verdade, eu sempre quis ser biólogo, né? E na boa. época, a minha irmã é testemunha ocular disso. Na época, eu trabalhava num banco e o banco ajudava, enfim, a gente a custear a faculdade, né? Que era muito caro na época, e minha mãe também. Minha mãe E era minha biologia não segunda tinha nada a ver com o patrocinadora. banco, né? Então, exatamente. Aí eu cursei administração, mas não foi um curso em vão, foi um curso que eu amei, Sempre me ajudou aproveita, né? muito. Só que depois eu cursei biologia, que era a minha grande paixão e o grande amor que eu tenho pela biologia, né? Mas eu, enfim, sou administrador e biólogo.
Também sou pós-graduado, né, em gestão comercial, em gestão de marketing também, pela FGV e a Wharton, da Pensilvânia. E fiz o meu mestrado em genética humana, né, pela Universidade Federal de São Paulo. Infelizmente, não consigo estar aqui o Dr. Vitor Ferraz, um grande mestre, uma pessoa que eu admiro muito também, lá da USP de Ribeirão. Infelizmente, eu não consegui dar sequência no meu doutorado por conta da rotina de trabalho, né? Mas, enfim, sou isso, sou um corintiano da Zona Leste de São Paulo, né? Cada um tem os seus problemas, né, para carregar, né? Faz parte isso daí Exatamente. também. Tá? Você me orgulha. Não é só coisa boa também. Tem essas coisas para puxar pelo rabo. Exatamente, mas enfim, esse é um pouquinho do que eu sou, né? Trabalho na indústria farmacêutica há 28 anos, Desde iniciei na quando indústria nasceu, quase. nasci na indústria farmacêutica. Foi, na Boa. verdade, assim, dos empregos que eu tive, né, depois do banco, foi o meu emprego, assim, talvez que foi a área onde eu mais me realizei, né? Foi onde eu tive a oportunidade de crescer, me desenvolver, né? Então, são 28 anos, passei por várias empresas, né? Comecei na Pfizer inicialmente, depois passei pela Bayer, Organon, que hoje é Merck Sharp Dome, depois trabalhei na Janssen, Genzyme, que hoje é Sanofi, Vertex e ultimamente na Ultragenyx, né? Nos últimos 5 anos. E, bom, isso falando um pouco da carreira, né? Da carreira profissional. E contando um pouquinho sobre a minha pessoa, né? Como eu disse, eu sou uma pessoa comum, né? Uma pessoa oriunda da Zona Leste, com muito orgulho. Tive uma infância muito simples, né? Fui muito bem educado pelos meus pais, mas não tive nenhum tipo de luxo. Então, eu sou um clássico batalhador, né? Enfim, comecei a trabalhar cedo. Sempre gostei muito de estudar, né? Acho que isso talvez tenha sido uma das coisas que eu agradeço muito a Deus é a minha vontade, meu desejo pelo estudo, né? Meu amor pelo estudo. Embora, na minha infância, minha irmã está aqui comigo, ela não me deixa mentir, até a minha sexta série, até os meus 12 anos, eu era meio preguiçoso na escola, até repeti de ano, mas depois as coisas foram caminhando, né? E assim Mas é foi. só uma observação. Você sabe que tá vindo uma onda de estudos, e inclusive até a gente que era mais ou menos da mesma época, que a gente está aí para completar quase 50 anos, né? E a galera lá do passado no colégio, a gente vê muita gente que acompanha. Os CDFs que a gente falava, né? O termo que hoje é falado nerd, né? Os caras que eram dos estudos, e versus os caras que eram da pegada, ou mais do fundão, que passava com a nota 6, 7, o caramba, não sei o quê. Hoje, Hoje, a grande maioria são os caras que são donos de startups, são os caras que estão em cargos de liderança muito mais altos do que os próprios CDFs. Por quê? Tem muito mais atitude envolvida, que tem a ver até com a liderança transformacional que a gente vai falar. E você é um cara que, independente de qualquer coisa, fez acontecer. Você, olha que interessante, sai da ZL, famosa ZL de São Paulo, e chega onde você chegou, num cargo de liderança que é internacional, muito bacana isso. Então, eu quero deixar claro o seguinte, quem quer faz acontecer. Por isso que é uma das Com coisas que as certeza. pessoas precisam despertar a consciência. E até uma das coisas que eu venho desenvolvendo faz tempo, que eu abandonei minha carreira na indústria, no corporativo, e vim me dedicar a ajudar as pessoas a enxergar o potencial que ela tem dentro de si. E sabe que eu usei a referência de Mateus, né, na Bíblia. E daí Jesus Cristo fala que o caminho para o céu é estreito e tortuoso. Tá? E que tem estudos que apontam uma analogia de que vai ser muito mais fácil você encontrar pessoas ricas e milionários no céu do que os pobres. Que os humildes, os pobres, todo mundo acha que os humildes herdarão o reino do céu, mas acha que é pobre. O humilde não tem nada a ver com pobre. Tá? O humilde é isso, é uma pessoa como você, que está vivendo essa trajetória, está prosperando financeiramente e continuando humilde. Por que ele fala isso? Porque se a gente olhar hoje a condição do brasileiro, é muito mais fácil a gente ser pobre do que ser rico. Rico honesto, né? Trabalhando, tal, essas coisas. É muito mais fácil. Porque o pobre, ele fica pedindo, ele vive de uma bolsa, não sei o quê, e ele não se dedica a fazer o que tem que ser feito, que é estreito e tortuoso, viver um caminho de uma jornada de prosperidade de uma forma honesta. Para eu prosperar de uma forma honesta, eu preciso ter competências, seja habilidades físicas, manuais, dons, ou adquirido através de estudo. Faz sentido isso para você, Edson?
Não, faz total sentido. Eu até Por isso que o adicionaria estímulo também. é na educação, né? Não tem jeito. Não, Diga. não, com certeza. Não, e uma outra coisa que eu acho importante também, né? Eu sempre disse que na minha vida, talvez quando eu olho para os momentos em que eu não fui tão feliz, né? Dos momentos que eu não diria insucesso, porque todos os momentos da minha vida eu aprendi muito, né? Então Foram aprendizados, isso. cada fase da minha vida eu agradeço e eu repetiria minha vida totalmente, independente do momento, da situação, seja ela fácil ou difícil. Perfeito. Mas o que eu digo é quando você faz algo por amor, quando você tem um propósito, quando você realmente gosta daquilo que você faz, e eu digo com genuinidade mesmo, né? Não ser algo fake, né? Ou que Uhum, você uhum. está puramente perseguindo dinheiro. Mas quando você faz algo com amor, com propósito, você é bem sucedido. Eu acho que isso é infalível, isso é a experiência que eu tive, né? É, Eu que é o nunca. ditado dos chineses, ele fala, quando você faz algo que você ama, você não está trabalhando, você está se divertindo, né? Então acaba Exatamente. sendo uma extensão, você já não sabe mais aonde começa a tua vida profissional e a tua vida pessoal. Isso é o engajamento com o propósito, né? Quando a gente, poxa, sabe isso. E Exatamente. você tem bem claro definido o teu propósito. Tanto é que você foi buscar biologia depois de formado, você foi fazendo, e daí a tua história, quando você se conectou com o teu propósito, pelo pouquinho que eu conheço da tua história, meu, tua carreira, pum, teve projeção. Foi. Foi coincidência, você acha? Não, não existe coincidência nessa vida. Na Aí, verdade, menino bonito, não, é não, isso, cara. não existe. Coincidência é uma coisa que não existe. Na verdade, existe isso aí. Acho que quando você. Vou até ser um pouco fora do contexto, né, Por teórico, mas favor, manda ter bala um que a pouco gente está mais aqui para se energético. divertir. Eu gosto disso. Eu sou muito conectado, eu sou kardecista, né? Eu sou muito conectado com essa questão do mundo energético, do mundo espiritual. Mas acho que Eu quando não você sou, mas faz eu uma. tenho um guiazinho de consulta aqui, ó, que tá na minha mão, ó. Ah, é isso aí. Muito Tá? bom. Eu gosto desse Excelente. guiazinho aqui. É muito bom esse livro. Bom, na verdade, quando você conecta, quando você vibra nessa energia, quando você está motivado, né? Eu vou te dizer, quando eu comecei a cursar biologia, Gustavo, talvez eu estava vivendo os piores momentos da minha vida. Mas eu estava tão feliz de poder estar estudando. E o que eu mais escutava, e minha irmã, e entrou agora o Luizinho aqui, eles lembram muito bem desse momento. Quando eu comecei a estudar biologia, muita gente falava para mim: ah, você vai estudar biologia para ser professor, você vai morrer de fome e tudo. Eu sempre dizia, falando, não, não estou estudando para ser professor. Talvez, se eu for professor, eu vou ser feliz. Uma das opções Mas pode eu, ser, né? mas eu estou fazendo porque eu amo a biologia. Eu sempre quis ser biólogo, né? E isso é uma coisa que me encanta. Eu me dediquei tanto à biologia que aí as portas foram se abrindo. Eu me lembro que quando eu entrei na Genzyme, eu não fui atrás da Genzyme, a Genzyme veio atrás de mim. Apareceu uma ligação telefônica de uma pessoa que eu nunca, fazia tempos que eu não conversava, e a pessoa estava interessada em mim, enfim, me indicou para aquela posição. Quando eu fui ver a Genzyme, era uma empresa que se dedicava a desenvolver terapias para doenças raras, que era algo que tinha conexão com genética, que é algo que eu amo, que eu sempre estudei, que assim, me dediquei, eu estudava genética de graça, por amor mesmo. E aí deu tudo certo. E aí eu comecei a trabalhar numa área que era navegar dentro da biologia molecular, aprendi tantas coisas novas que aquilo ali para mim era diversão, como você falou. Eu me divertia, eu não sobrevivia no trabalho, eu trabalhava com prazer. Não tinha medo, viajava, comecei a me conectar com médicos, com pacientes, comecei a aprender muitas coisas novas, né? E isso foi me elevando um patamar Tem diferente, algum sem você que perceber. existe, você consegue fazer alguma conexão com. E a gente vai falar de liderança, esse tema ele está totalmente abordado pelo MIT agora. Você tem algum momento te puxou a intuição para fazer isso? Com Foi certeza. intuitivo? Na verdade, Gustavo, eu falo isso para algumas pessoas que estão aqui, desde garotinho, eu sempre segui minha intuição, desde muito jovem. Hum, Meu pai me introduziu o espiritismo quando eu era muito garoto, né? E ele sempre me falava dessas questões da relação da intuição e da espiritualidade, das conexões que você uhum. tem, né? Intuição ela é pertinente a que órgão, você acha? Ah, vai muito. Para mim, é muito no meu centro coronário, aqui no meu coração. É isso, é isso. Nem tanto com o meu E eu vou cérebro. falar para você, olha que interessante que você acabou de descrever, galera. Isso aqui eu tô falando, pega o exemplo desse cara. Esse cara é um dos caras mais fodas do mundo Nem nesse tanto. universo de biotecnologia e genética. Seja humilde mesmo, tá certo, mas é fato, tá? E quando isso daí é uma realidade e eu sou fã desse cara, ele fez uma carreira que vocês não têm ideia. Hoje ele tem uma projeção internacional dentro do universo que ele vive e é muito bacana, merecimento. Presta atenção, ele fez por merecer.
E aí ele começou a seguir a intuição. Você sabe que o MIT fez uma nova projeção para a liderança agora, falou que uma das características dos novos líderes vai ser fortemente a intuição. Fortemente. E coisas que os caras são muito razão, técnico. Cara, como assim vai ser intuição? Por quê? Por causa da quantidade de notícias que a gente tem falsa, essas fake news, não sei o quê. O pânico, o terror. Agora, tipo assim, estão dizendo que o Putin vai receber o prêmio Nobel de Medicina porque ele, em 2 dias, ele conseguiu acabar com o corona, acabar com Covid, acabar com notícias que estavam morrendo sobre pandemia, e agora só se fala de guerra, porque a mídia faz a gente ter uma pancada de informação dentro da nossa cabeça que a gente não sabe fazer filtro. E aí a intuição ela vai ser algo que a liderança nova ela vai fazer com que seja muito mais intuitiva, para a gente aprender o que? A manter o controle, fazer melhores decisões, a ter isso. E você é um cara que já demonstrou isso lá atrás. Quantos anos isso faz que você fez a biologia? Ah, já tem completar agora quase 18 anos. Olha aí, você mudou, na verdade, o destino da tua carreira ao decidir fazer um estudo que teoricamente não tinha nada a ver com o que você fazia. Teoricamente, porque tem tudo a ver com o que você faz, né? Galera, Exatamente. isso que eu quero trazer aqui, esse case de sucesso chamado Edson Paixão. Cara, é uma pessoa que inspira. E aí tem tudo a ver com a liderança transformacional. Você usa todos esses seus elementos hoje para liderar a tua equipe? Como funciona isso? Me fala agora um pouquinho mais sobre liderança transformacional. O que seria isso? Como é isso? Bom, veja que é uma coisa, uma disciplina que eu nunca estudei, né? E há uns tempos atrás, a Gisele Scaff Lessa, ela me convidou para gravar um podcast para falar de liderança transformacional. Que Eu trabalhou falei, comigo, sabia caramba, ela? ela A trabalhou com gente você lá trabalhou no... junto, a gente foi gerente de produto na MS. Ela Eu mesmo. ia. Gente E aí, boníssima. gente boníssima, Gisele. E aí, aliás, só um parênteses aqui, um abraço para o meu amigo Marcos Barbosa, que está lá na Alemanha. Ô, Marcão, prazer em revê-lo também, viu? E o Marcos Ele está Bonato também, que está Em aqui. Basel, é Basel. Ele está lá, ele acabou de Na falar aqui logo no Basileia, começo. tá na Na Basileia. Basileia, tá na Basileia. Trabalhamos juntos na Então, Genzyme, um fenômeno. Esse é outro fenômeno também. E um exemplo de humildade. Bom, e aí, e assim, eu fui ler sobre isso, né? Porque a Gisele tinha chamado essa atenção para isso, que eu falaria sobre esse tema. Quando eu fui ver, tem muito do que eu faço no dia a dia, muito do que eu já sou, né? Que é basicamente você liderar um grupo pelo exemplo, você dar um propósito para o seu time, você delegar as coisas para essas pessoas. E independente das qualificações dessas pessoas, das competências, você ter o poder de elevar essas pessoas num outro nível, fazer eles terem resultados espetaculares. Aí você fala, poxa, você faz isso baseado em teoria? Não, a única coisa que eu faço eu olho um grupo de pessoas, eu tento entender o que cada um pensa, tento entender quais são as ansiedades, né, os anseios de cada uma dessas pessoas e tento ajudar, fico próximo individualmente a cada um deles. Eu faço isso hoje perfeito. na Ultragenics, eu fiz isso quando eu fui para a América Central e Caribe, eu tinha uma situação ali peculiar, o Marcos Barbosa é prova disso, é testemunha disso, em que eu fui para uma região onde todo mundo era considerado, era um grupo fracassado. Né? Quando eu cheguei lá, Panamá, Costa Rica, esse pessoal não sabe trabalhar, é um pessoal fraco e tudo mais. E eu tinha, naquela época, recebido uma incumbência terrível. Eu tinha sido promovido na Sanofi para gerente geral, imagina. Cheguei lá, cadeira muito maior do que eu, né? Eu era diretor há pouco tempo, era um diretor jovem ainda. Estava aprendendo a ser diretor e, de repente, fui promovido para uma posição e para morar fora do país, onde eu não falava nem o idioma direito. Falava só inglês, mas lá o idioma era o espanhol. E cheguei lá e encontrei um grupo de pessoas totalmente abatidas, né? Porque tinham tido lideranças mais autocráticas, né? Pessoas que talvez não deixaram tanta coisa para eles, né? De ensinamento. E eu comecei a trabalhar individualmente com cada um deles, sabe? Entender o que acontecia e comecei a dar, sabe? Dar moral para eles mesmo, no sentido de elevar a moral dessas pessoas, porque eles tinham uma moral muito baixa. Eram pessoas extremamente éticas, totalmente bem formadas, mas com um senso de pequenez, de que eu sou daqui da Costa Rica, o Brasil é tão grande, a Colômbia é tão grande, o México é tão grande. Eu falei, não, gente, se a gente reunir todos esses países aqui, nós somos 54 milhões de pessoas, isso aqui é gigante, isso aqui é maior que a Colômbia. Aí eu comecei a dar outro panorama e talvez foi uma das experiências mais maravilhosas que eu tive na minha vida. Que Então mais te desenvolveu desenvolvendo os mais, outros, né? mais me desenvolvi, exatamente, porque quando você faz as outras pessoas crescerem, você se É deixa o que de mais olhar para se você, desenvolve.
você se desenvolve muito mais. E isso é o que é o grande erro, talvez, dos líderes, porque eles querem olhar para eles, né? É para mim, ser um cara autocrata, diretivo, mas eles não se lembram de que quando eles estão ensinando, quando eles estão ali junto com as pessoas, intrinsecamente, né, de uma maneira subliminar, ele está crescendo muito. E foi Com assim que certeza. foi minha primeira experiência assim, Subliminar é de liderar. nada, é explícito, não É tem nada de explícito, é. subliminar. É, a gente Porque fala você subliminar, mas é pega explícito, né? o cara que mais aprende é o cara que está desenvolvendo, não tem jeito. Quanto mais você se Exatamente. envolve no assunto, mais você se desenvolve e mais fica fácil de desenvolver os demais. E me conta esses desafios que você teve, quando você percebeu que você estava. Uma das coisas que eu venho desenvolvendo no meu tipo de trabalho é justamente o desenvolver nas pessoas esse senso de estima, né? De autoestima. Por quê? Todo mundo fala de alta performance, mas ninguém tem alta performance sem autoconhecimento. Não tem jeito, esquece. É uma das coisas que eu venho querendo, tanto é que eu chamo você para a reunião, eu falo, caramba, você é o cara que já está prontinho para fazer essa grande mudança no mundo corporativo. Cara, não adianta, se a gente não desenvolver, que o pessoal chama de soft skills, essas coisas todas, porque os hard skills aí a gente já vem sendo desenvolvida. Mas os soft skills é uma coisa que é pertinente do ser humano, mas muita gente acha que não é. E é possível sim desenvolver uma forma de pensar, de sentir, de agir com coerência. É uma forma assim da gente começar a ter, porque se eu souber que o responsável do comportamento do meu gerente, do meu chefe, ele é só um reflexo meu. Então, se eu tiver autoconfiança, se eu tiver um desenvolvimento, se eu tiver uma percepção, meu chefe muda. Mas a mesma coisa que meu chefe fala, opa, peraí, deixa eu voltar, que tem tudo a ver com transformacional, porque se eu sou inspirador, se eu sou um cara assim, assado, a minha equipe é reflexo da liderança, Exato. não é? Eu vou falar para Exatamente. você o seguinte, então quando as pessoas começarem a decodificar o que tem dentro da gente, que é o cérebro e o coração, e a grande energia que emana, que daí de esoterismo não tem nada, ela tem toda uma ciência que uma das formações que decodificou minha vida, inclusive eu sugiro que você faça, edição. Chama-se Heart Math Institute, que é a matemática do coração. Quando você decodificar a energia que o coração tem, vai mudar a medicina, tá? Você que está envolvido na área da médica, eu fiquei envolvido há muitos anos, vai mudar a medicina quando chegar isso nas escolas, mas vão demorar algum tempo. Os caras há 30 anos estudam o coração e eles descobriram que o eletromagnetismo do coração é 5 mil vezes mais forte do que qualquer outra parte do nosso corpo. E o que é eletromagnetismo? É a atração. Então não adianta eu pensar positivo se eu não sentir. Normalmente a gente puxa o que a gente sente. Tá? Então eu penso, eu sinto, tal. Se tiver uma desarmonia, vai prevalecer o coração. Tanto é que tanto para coisas boas quanto para coisas ruins, quando você botou o coração nisso, você foi com o coração à biologia, pau, você prosperou. Entendeu? Mas também quando você não pensou tal e você sentiu um desconforto no coração, você tomou na cabeça. É só você olhar para a vida. A gente percebe isso. E essa liderança transformacional, ela ativa algo de uma maneira inconsciente, porque como você usa uma influência idealizada, você começa um estímulo intelectual, você tem uma motivação inspiradora, né? Na verdade, você inspira as pessoas. E você tem uma consideração individualizada, porque o que você fez? Você tratou um a um. E aí você foi lá, levantou a estima de cada um e o time levanta a estima. Exato. Sensacional. E me conta um pouco mais em outros casos, como que você desenvolveu e começou a perceber que essa liderança transformacional é realmente impactante e quer queira, quer não, uma das coisas que a gente vive no mundo corporativo tem que dar resultado, velho. Não adianta só fazer bonitinho, né? Achar que é lindo. E as coisas que a gente percebeu cientificamente com dados, que as equipes mais felizes produzem mais, porra. Com Então, certeza. me fala sobre resultados também que essa tua liderança trouxe. Eu vou te falar aqui pela Ultragênix, né? Está aqui o Marcos Bonato, um grande amigo de Campinas, do Instituto Amor e Carinho, que é uma associação de pacientes, está aqui, testemunha, não me deixa mentir. E outros amigos também que trabalham comigo aqui. A Ultragênix, quando eu comecei a Ultragênix em 2017, eu iniciei sozinho, né? Fazer startup de uma farmacêutica no Brasil não é nada fácil. Então, começa contigo mesmo, sozinho, né? Você sozinho, sentado no escritório, e você tem que montar uma empresa. Então, você olha para o lado e você não tem tanto... Você tem apoio lá do exterior, mas é muito pouco, né? Você tem que se virar. Mas fisicamente mesmo você está aqui, caramba, Não, o que eu faço? fisicamente Né? é eu sentado numa cadeira, numa salinha com o telefone e o computador. O que eu vou fazer, né?
Então, assim você começa. Então, primeiro da sua iniciativa e depois pensar quem eu vou trazer para trabalhar aqui. Eu escolhi, eu tomei uma decisão de escolher aquelas pessoas, boa parte dessas pessoas que eram aquelas pessoas já ignoradas no mercado, não eram consideradas pessoas Inteligente da tua defasadas. parte, viu? Inteligente da tua Defasadas, parte. Você arrumou os fiéis escudeiros, velho, que eles os que fazem foram, acontecer. eu peguei aquelas pessoas que foram os demitidos, mas que eram pessoas que eu conhecia, que eu tinha trabalhado no passado, que eu tinha extrema confiança. Eu posso dizer que parte dessas pessoas, quando ingressaram, eles estavam abatidos, assim, com a moral baixa, porque eu fiquei 3 anos desempregado, eu estava 2 anos desempregado, eu tô Mas você 2 anos. acendeu a chama da galera, né, velho? Não, acendi, acendi. E eu posso dizer Opa! assim que nós somos construindo uma empresa e sempre o nosso propósito, que eu sempre digo hoje, é a gente está aqui pelos pacientes, né? A gente trabalha com doenças raras, doenças graves, né? E falo, vocês têm filhos, vocês sabem o que é ter um filho saudável, mas vocês não imaginam o que é ter um filho com uma doença grave dentro de Trabalhar a casa. empatia, né? Exatamente. Então, a gente começou a mergulhar nisso e falar, a gente tem que servir essas pessoas, a gente tem que se despir de qualquer liturgia, de qualquer coisa, qualquer alegoria que não vai acrescentar nada, e a gente está aqui no mesmo piso, vamos trabalhar juntos. E assim nós Sensacional. fomos construindo uma empresa e hoje nós estamos chegando a 50 funcionários. E eu posso te dizer assim, foi a melhor história que eu talvez tenha construído dentro da indústria farmacêutica até agora. A Ultragênix está completando 5 anos de operação. O meu maior sonho era poder trazer esses medicamentos que eram altas tecnologias assim para tratar doenças que são graves e que a gente sabe que no Brasil é muito difícil o acesso a essas terapias. Primeiro pelo custo, segundo porque o governo também restringe muito algumas dessas terapias por falta de dado clínico, uma série de coisas, né? O tempo de aprovação na Anvisa, né, que a gente tinha algumas dúvidas, né, e no final tudo correu muito bem. A gente conseguiu registrar 3 medicamentos, a gente conseguiu aprovar 2 medicamentos pelo SUS, né, aprovar pela Conitec, incluir na lista do SUS, que em doenças raras, na minha vida toda, eu estou quase 18 anos trabalhando com doenças raras, eu nunca tinha conseguido isso. E aí quando você olha, o que está por trás de tudo isso, né, e quando você olha é puro êxito, né, hoje o meu sonho, que era lá em 2017, quando eu estava sozinho nessa sala que eu olhava, meu maior sonho é um dia eu olhar na porta de uma secretaria de saúde, de uma farmácia pública, ver aquela mãe chegando com o filho numa cadeira de rodas ou o filho numa muletinha, saindo com o remedinho dela numa sacola sem ter que entrar com uma ação judicial. Sorriso. Sorriso, sem ter que sofrer. Eu sempre falo isso na Ultragênix. Quantas crianças nós estamos fazendo feliz nesse Natal? E quantas famílias, né, vão passar a sorrir? Porque o paciente vai parar de sentir dor, né? Então, quando eu olho hoje, Gustavo, eu tenho esses 2 produtos incorporados, a gente está deixando um legado para essas famílias, né? A gente transformou a vida de fato dessas pessoas, né? E quando eu olho quem está por trás disso, são as pessoas que trabalham comigo, né? São as pessoas que realmente realizaram. Eu me lembro que, para essa incorporação na Conitec desse último produto, a Márcia Moscatelli, o Daniel, né? Que a Márcia é a nossa diretora de Relações Governamentais e Acesso, que é uma pessoa maravilhosa, que era uma pessoa desacreditada no mercado. Uma pessoa que muitos disseram que já essa é old fashion, não vale nada mais, não sei o quê. A gente trouxe ela para trabalhar com a gente e fez um trabalho maravilhoso. E posso dizer que hoje é a melhor pessoa de acesso que eu conheço na América Latina. Não estou nem falando no Brasil, na América Latina. Por conta da humildade dela, porque ela é muito mais humilde. Se você me acha humilde, ela é muito mais humilde do que eu. E uma pessoa que tem 2 graduações na USP, mestrado, doutorado, é uma pessoa que tem todas as graduações possíveis e imagináveis. Mas está aqui. E quando você vê as histórias de cada uma dessas pessoas na Ultragênix, foi assim. Elas estavam desacreditadas e a gente passou a acreditar nelas. Passou a Você assistiu já o potencializar. filme Desafiando os Gigantes? Ainda não assisti. Não tive Esse filme é muito legal, é antigo, é um filme antigo de uma história de um time de futebol americano que é todo mundo desacreditado. E aí ele fez um trabalho individual com cada uma dos membros da equipe, ele foi fazendo as potencialidades, não sei o quê, e chegou a disputar até o campeonato estadual. Era uma escolinha fubeca, né? Depois eu te mando isso daí no teu WhatsApp para você dar uma assistida e você ver como que é exatamente a tua história, mas trazendo a versão para o time de futebol americano. E é isso que você fez. Uma das coisas que a gente vem também percebendo dentro, por exemplo, de RH, as pessoas não estão mais contratando por experiência, estão contratando por caráter.
E a experiência Exatamente. eu dou. Eu treino, fica tranquilo, deixa eu vou te É, treinar, mas eu pego pessoas assim como você pegou, que são pessoas de valores, mesmo que estavam abarcadas por um momento teoricamente sensível e delicado por se sentir com baixa estima, mas eram pessoas que tinham valores e que elas se conectavam com seus valores e que você podia falar, pula nessa ponte que vai dar certo, eles pulavam. Então, por quê? Esse senso comum entre propósito, a oportunidade e os valores deles fizeram acontecer. Cara, você já é um vanguardista. Você está saindo na frente e, na verdade, eu gosto de um outro livro, né? Que tem esse livro aqui que eu mostrei para você, eu gosto bastante dele, mas tem esse livro aqui eu gosto muito, que é um livro da sabedoria que inspira muita gente, que chama-se Bíblia. Né? A Bíblia aqui já tem diversos ensinamentos de liderança, tem diversos ensinamentos que nos trazem, e em Eclesiastes ele fala uma coisa, não há nada de novo na Terra, tudo que aconteceu vai acontecer novamente. Ou seja, uma liderança como essa que você está falando, a gente já teve exemplo lá no passado. Cristo era um deles que liderava dessa maneira, né? E é isso que é legal. muito gostoso, quando você vê, Cristo ele pegou as pessoas, os 12 que ele pegou, se você pegar a história de cada um dos 12, são aí os caras que começaram a tua Ultragenics, né? Legal. Perdoando, não quero trazer a prepotência de fazer analogia com esse grande mestre, né? Mas é um tipo de forma da gente conseguir entender qual é o segredo do sucesso. E o sucesso ele é mais simples do que a gente imagina. Não estou falando que é Totalmente. fácil. Não estou Não, falando que não é é fácil. fácil. Fácil é uma coisa, simples é outra. Né? É, Então, tipo assim, é mais simples. E você, com essa simplicidade, você conseguiu construir essa tua história, vivendo um conceito de liderança transformacional, que é da década de 70. Quem foi? Olha que interessante. Três caras que eu lembro, pelo menos, que foram exemplos de liderança transacional que marcaram época. Steve Jobs, você pega o Jeff Bezos, são as referências. E o cara não o Bill Gates, mas um outro cara que deu a continuidade do trabalho do Bill Gates na Microsoft. São considerados as pessoas referências em liderança nessa transformacional, que é bem bacana. E agora tem Edson Paixão. Ó, coloca aí, Edson. ô louco. Isso Não, aí, parabéns, velho. tô Isso no meu daí. micromundo aqui, mas eu acho que assim, que eu te Mas digo, o né? importante é que você está É, fazendo esse teu ideal, está impactando vidas. Não importa se é, impacta uma, 50 ou bilhões de vidas, mas você está impactando vidas positivamente. Isso que é é. gostoso. E é muito gostoso ter esse tipo de relação. E me conta o seguinte: quais são os próximos passos aí para você ampliar e impactar mais vidas? O que você imagina fazer aí dentro desse universo que você realmente está sendo significativo? Não, o que eu tenho feito, né? Olhando dentro do universo Tragenics, né? Eu sigo o mesmo propósito de trazer essas pessoas, né? Que de alguma maneira são desacreditadas, de alguma maneira têm muita experiência, mas não são valorizadas, né? Aqui entrou um amigo meu, um irmão meu de infância que trabalha comigo na Ultragenics também, que é o Labamba, profissional maravilhoso. Você conhece o Luizinho de Campinas, estava desacreditado, hoje é um dos melhores profissionais que nós temos O dentro da Labamba também, Ultragenics. eu lembro dele, acho que da Pfizer, Labamba, eu acho que, não, o né? Labamba foi da Novartis, Não, é da provavelmente os outros Novartis, tá. verdade, mas eu lembro dele, é verdade, verdade. Então são assim, são pessoas que são profissionais maravilhosos, que de alguma maneira E fizeram Luizinho, eu tenho várias sucessivos. histórias com ele antes do ramo farmacêutico, É, viu? Esse é. Luizinho Então, é então nota um aqui, milhão. nota um milhão. Mas assim, eu digo, eu quero continuar desenvolvendo essas pessoas, né? Eu acho que além de você tirar o melhor dessas pessoas, é você também dar oportunidade para essas pessoas crescerem. Perfeito, E perfeito. isso eu imagino dentro do universo que eu estou. E eu, como profissional, eu acho que se eu seguir mais alguns anos da minha vida com saúde, realizando isso que eu estou realizando, de conseguir transformar essas pessoas e mostrar para elas que elas podem muito mais do que elas fazem hoje, né? Acho que para mim eu seria um cara plenamente satisfeito. Eu não preciso muito. E, de novo, eu cresço tanto, né, internamente fazendo isso pelas pessoas. É mais sobre Que você do que sobre eles, né? Quanto mais eu me você faz sinto. por eles, mais você se desenvolve, né? Mais eu me desenvolvo e mais eu sinto feliz, né? Então eu quero seguir, Gustavo, de alguma maneira fazendo isso. De novo, meu objetivo ele nunca foi o dinheiro, mas o dinheiro ele É nunca me consequência, faltou, uma né? ótima Ele consequência. uma consequência maravilhosa porque ele resolve muitas coisas, né? Mas assim, talvez o maior prazer da minha vida é poder me sentir realizado, sabe? Quando eu olhar para trás, deitar
Quando eu deito na minha cama ali com a minha cabeça no travesseiro, eu deito tranquilo de que eu estou realmente fazendo o melhor que eu posso por essas pessoas todas e o melhor que eu posso por mim também, né? Eu acho que isso Eu agrega muitas coisas vou boas. decodificar uma coisa interessante e que você faz de uma maneira, de repente, pode ser até que seja inconsciente ou não. Eu acredito que até que não. Mas não tem jeito, cara. O sucesso dos outros está intimamente ligado com o nosso sucesso. Não tem jeito. É primeiro, todo mundo acha que, tipo assim, eu tô falando com toda humildade e zero egoísmo, que não tem nada a ver. O altruísmo mesmo, ele começa naquela pessoa que está preparada. Né? Então, tipo assim, quanto mais você fizer por você, Edson Paixão, melhor você ficando, melhor todas as pessoas que se conectam com você ficam. Então, é aquele lance que você voa muito, você sabe todo dia, na hora que a mulher fala da descompressurização na aeronave, máscaras cairão diante de você. Primeiro é em você, a máscara, para depois você salvar o outro que está do teu lado. Então, meus parabéns, você tem que estar buscando, você tem que estar se desenvolvendo, você tem que buscar ampliar os seus horizontes, é sobre você. Principalmente, eu sempre falo o seguinte, a gente está falando de liderança transformacional também, que mexe com uma cultura organizacional. Não tem jeito, a cultura organizacional é referente a como está a liderança. Porque ainda tem muitas empresas que usam o organograma militar, né? Porque você quer não, tem lá um topo, daí vai ter dois aqui, daí tem cinco. Isso daí é uma estrutura que a gente aprendeu com o Exército. E os caras já estudaram até mesmo no Exército. Quando você tem líderes inspiradores e positivos e felizes, as entregas elas são coerentemente parecidas e proporcionais à liderança. Né? Tem uma coisa que foi feita, na verdade é uma lei universal que poucas pessoas conhecem, que já foi falado lá há mais de 5.000 anos, e essa lei chama-se a lei da correspondência. E as pessoas reclamam disso, mesmo não sabendo ler. Se você for lá hoje na Ucrânia dirigir, você não sabe o sinal e você entra na contramão e bate de frente com um caminhão, cara, não importa se alegar a ignorância. Você pode até ter uma certa maleabilidade na consequência. Porém, por que você foi dirigir num lugar que você não conhecia? E quando o ser humano começa a decodificar algumas leis, ele vai ver que performa melhor. A lei da gravidade você aprendeu. Opa, você sabe que se eu pular vai cair, caramba. E tem outras leis, como a da correspondência. O que é a lei da correspondência? Como é dentro de você, é fora. Às vezes eu e você estamos no mesmo ambiente, eu tô achando aquele, puta, meu chefe é um filho da puta, aquele ambiente lazarento, que não sei o quê. Você não. Aí o problema é do chefe, é o problema do ambiente, ou o problema da pessoa que não está enxergando um comportamento interno que ela poderia adequar e ajustar e melhorar a tua performance. Então, o autoconhecimento é importantíssimo de investir nas pessoas, principalmente para desenvolver uma coisa que falta nas pessoas que querem ser bem-sucedidas, que é a autorresponsabilidade. O que eu posso fazer para melhorar? Não o que o Edson vai fazer, você vai me dar mais salário, você vai me dar não sei o quê, o que o governo vai fazer. Cara, não importa o governo que esteja, não importa a crise que esteja vivendo, não importa se é a Terceira Guerra Mundial. Cara, o que eu posso fazer de melhor com o cenário que eu tenho hoje? Faz sentido isso para você, Edson? Não, totalmente. Acho que faz total sentido. Acho que essa busca pelo autoconhecimento, essa automotivação, né, de você tentar aprender, buscar conhecer mais, isso faz total sentido. E hoje existe muito disso, né? Acho que faz parte da liderança transformacional você despertar essas coisas nas pessoas, né? Então, por exemplo, o que eu escuto muito hoje, eu tenho um pouco de dificuldade com inglês. Eu falei, nossa, olha, eu venho de uma época que eu estudava inglês, eu tinha que comprar livros. A gente não tinha internet, mas Internet hoje facilita bastante, né? hoje em dia você aprende inglês de graça, não precisa nem entrar na escola. Você vai lá, entra no YouTube, tem aula de graça lá, enfim, você pode fazer isso, se você quiser. Né? Então tem que ter muito dessa força de vontade. Então acho que quando você mostra essa luz, né, mostra aquele caminho para a pessoa e fala para você chegar lá, você vai precisar ter, sabe, o carro que vai te levar lá é o autoconhecimento, você vai ter que buscar, na verdade, o conhecimento, né? Esse conhecimento não necessariamente eu vou conseguir te dar, você que tem que buscar também. Faz todo Boa. sentido. Faz todo sentido. Dentro do mundo corporativo ou dentro de qualquer situação, na situação pessoal, oriento os meus filhos também nesse sentido, né? Você tem que estar sempre buscando o autoconhecimento. Né?
E quais são as suas fontes que você bebe para a gente para compartilhar com a gente aí? Porque com certeza um conhecimento como esse, e a gente sabe que nada sabe, é sempre bom ter uma referência importante. E eu gostaria até que você desse suas recomendações, uns caminhos, ou leitura, ou cursos online. O que, que é que você vem, em qual fonte que você vem bebendo para que a gente possa também nos desenvolver aqui desse lado? Independente de a gente ser especialista em biotecnologia, essas É, coisas todas, para a gente não, desenvolver como ser humano. exatamente. Não, existem hoje várias fontes que são interessantíssimas, né? Para quem fala inglês, o MIT, Harvard, a própria Wharton, né, que é onde eu estudei lá, que fiz uma extensão do MBA, uma especialização. Você tem muitas coisas interessantes, totalmente atuais, tendências, né, que você tem oportunidade de se atualizar. Universidade da Califórnia, Berkeley. Isso para quem É, quer mesmo ter que não uma. fale inglês, você pega e Põe transfere no para Google um Translate lá, tradutor, e você vai fazer e Translate, acabou. é. Quem Mas quer faz também, acontecer, né? mas também tem outras fontes também que são legais. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado hoje, por exemplo, hoje eu vejo muito, as redes sociais é uma forma maravilhosa, é uma fonte muito rica de informação. Tem muita coisa É, boa a lá. internet e rede social, ela tem a polaridade que a gente está vivendo, né? Ela pode ser uma É, benção, como pode ser uma maldição, uma cara. desgraça, Isso vai ser exatamente. decisão tua, desse lance que eu até comentei da lei da correspondência, daquilo que você vai se conectar. Caramba, Exato. faz o filtro você. Não seja um alienado, tá? O alienado é que não percebe. Daí, na hora Exato. que perceber, eu já tô vendo bunda de mulher, vendo não sei o quê, e eu tô perdendo tempo de me desenvolver, né? Não que você não Exatamente. possa ver, faça isso, mas gerencie-se melhor, né? Gerencie esse teu tempo, que é uma das competências que as pessoas acabam ainda não estando tanto atenta, né? Com relação a isso. Faz sentido também o tanto que a gente dispersa nesse Não, com universo certeza. de infinitas informações? Com certeza. Por exemplo, eu na minha rotina, eu consigo estudar de manhã. Eu acordo sempre muito cedo, 5 e pouquinho já estou Eu desperto. também. Então, das 5 até as 7 e pouco, 7h30, eu estou lendo alguma coisa, eu estou na Pay academia, eu estou correndo, yourself eu estou estudando. first. Exatamente. Pay yourself first. Always. Essa aí. É essa Sempre. daí. E é o momento que eu estudo, o momento que eu leio, o momento que eu me atualizo. Porque depois entra na rotina de trabalho, né? Você tem outras formas de conhecimento, você vai se atualizando de outras coisas, né? Mas do mundo, né? Do que está acontecendo, é isso. E eu sempre busco fontes mais confiáveis, né? Eu gosto de ler muito sobre ciência, até pela biologia, eu gosto de me atualizar sobre muitos temas. Não tanto quanto eu gostaria, né? Eu gostaria de me atualizar muito mais, mas eu não tenho tanto tempo. Mas eu sempre pego alguns insights. Tem a revista Nature, que eu tenho É uns boa. flashes da Nature que eu sempre leio. Então, assim, eu gosto muito de ler essas coisas e também gosto de ver coisas que me fazem rir também. Gosto de ver stand-up de manhã, sabe? Às vezes eu entro em É alguns boa, pra você feeds. aumentar, já ao Pô, liberar os hormônios eu sou um positivos na corrente cara, sanguínea e ir pra cima. eu sou É um até, cara, ó, quem galera, conviveu comigo, quem pega a conviveu dica comigo do cara sabe. que fez história, viu? Isso daí é totalmente. Se é intuitivo ou não, cara, parabéns, porque isso daí hoje já. Uma das coisas que as pessoas veem da ciência, às vezes, muitas das coisas, por exemplo, que está lá no universo que Allan Kardec começou, e que muita gente não explicava, hoje a ciência está começando a explicar. O que, que a ciência chama de esotérico ou de a, a magnitude do Deus que eles não conseguem explicar é justamente porque ainda não conseguiram, mas na verdade tudo isso é fato, é existencial e está sendo cada vez mais comprovado. O que você faz é exatamente o que o Marcos Bonato está falando aqui, que é a liberação de ocitocina, né? Então isso te define. Tem um estudo feito pela Clínica Mayo, nos Estados Unidos, que era uma das maiores clínicas do mundo, que ela mostrou que a forma como você acorda pela manhã já define todo o decorrer Dia, do né? dia. Ah, quer dizer que se eu acordei mal-humorado, eu vou morrer mal-humorado? Não, você pode transformar, mas isso aqui é mais fácil quando você já dorme e acorda bem. Quando você faz um ritual bom para dormir e você acorda bem, você começa um ciclo positivo. Então, fica a dica. Com que você está dormindo antes? Ah, fica com o celular vendo merda, não sei o quê. Ou se você já cria uma higiene do sono e você acorda de manhã com esse sorrisão desse Edson Paixão. E agora falando do Edson Paixão, só me lembra uma coisa. Você lembra que o Ah. cara no exército chamava o pessoal sob sobrenome? É, escutei sobre Como é que é? E daí o cara fala assim, ó, eu só chamo todo mundo pelo pelo sobrenome, né? sobrenome. Daí o cara O chega assim, vem Edson. um cara desse, daí ó, só o Edson fica Edson, né? Ninguém não chamava mais pro seu sobrenome, né, Fia?
É, Eu mas chamo eu assim, vou te ó, falar. você é uma paixão, você é apaixonante mesmo. Eu chamaria tranquilamente disso aí. Olha o sorrisão dele, olha a Obrigado. humildade, olha a história. Você me inspira muito e Obrigado. eu vou falar para você. O que mais que a gente pode compartilhar com essas pessoas nesses minutos finais? Porque a gente prevê aí uma horinha de live. Daria para fazer uns 3 dias de live com você, É, mas eu não quero ficar tomando o teu tempo também e você já contribuiu jamais. muito. Quais são as suas considerações que você faria para esse povo aqui se beneficiar ainda mais, ter mais contato consigo mesmo e desenvolver resultados que a gente nem imaginava que fosse capaz de desenvolver? Bom, primeiro é não ter medo de nada. Acho que na vida a gente nunca pode ter medo, né? Eu fui educado na minha vida a não ter medo de nada. De novo, né? Quando a gente olha minha história, saí da Zona Leste, uma situação. Eu vejo muita gente hoje que reclama, né? Ah, é porque eu nasci sem boas condições, eu estudei numa escola pública, né? Eu também fiz tudo isso. E eu acho que você não precisa ter medo da vida. A vida ela é uma maravilha. Na verdade, é um baú de informações, de conhecimento. Você pode explorar tudo isso Caramba, e aprender, né? Tirar o melhor disso tudo, né? Da vida. é E isso. cada tropeço, cada situação difícil que você passar na tua vida, entender que aquilo tem um propósito para te ensinar alguma coisa e tentar ver o que aquilo quer te ensinar. Mas nunca reclamar. Então, eu nunca reclamei, Ó, sempre fui. eu trago tatuado aqui, ó, tem uma frase que é exatamente resumindo isso que você falou. É que não vai dar para ler, mas está escrito aqui: tudo é dádiva e oportunidade. Tudo. Tudo. Da maior 100%. desgraça que pode parecer que na tua vida existe uma dádiva, uma oportunidade envolvida. Esse é um mantra que eu trago comigo aqui para eu poder superar os desafios, porque os desafios da vida também não adianta a gente se iludir que não vai ter, mentira, tá? Mas esses Exato. desafios são os que nos desenvolvem, não é, Edson? Exato. Exatamente. Esse daí, que mais? Então, primeira Não, coisa, ó, tipo independente. assim, se tiver medo, vai com medo mesmo, né? Depois Vai com medo, vai com medo. vai e faz Depois você acontecer. O vê. que mais? Eu sempre fui assim, vai lá, vê e depois a gente vê o que faz. Eu sempre fui assim. Boa. Vamos lá e acabou. Depois a gente vê o que faz. Segundo, eu acho que é talvez uma das grandes virtudes da humanidade que, infelizmente, nem todos praticam. Você tem que praticar isso, né, para você desenvolver essa virtude, que é a humildade mesmo. Eu acho que Perfeito. você ser humilde, você se abre por conhecimento, você escuta as pessoas, você gera empatia e você passa a servir sem querer, sem esperar algo em troca, né? Você simplesmente serve por amor mesmo. E aí, Perfeito. como a gente vem conversando aqui, eu acho que é onde você cresce. E eu tomei, enfim, de uma maneira muito incipiente lá na vida, talvez de uma forma, a gente fala que é explícito, mas na minha cabeça era muito intrínseco, ainda você não percebia essas coisas, mas você vai percebendo ao longo do tempo, né? A gente está quase Na chegando aos jornada. 50, a gente vai Uhum. percebendo. E o que eu sempre digo, sorria para o mundo. Acho que sorrir. Eu tenho esses meus dentes aqui, minha irmã está aqui, ela não me deixa mentir. Eu nunca usei Olha o aparelho. sorrisão bonito. Esse aí, Eu nunca usei cara. aparelho. Eu sempre falo, minha mãe falava assim, você acorda sorrindo. Eu falei, mãe, acho que talvez esses meus dentes aqui, que foram Já foi sendo privilegiados, acertados pela natureza. porque eu tenho que sorrir bastante. Então, eu sempre sorri, sempre fui um cara alegre, gosto muito de me divertir, gosto muito de dar gargalhadas e tentar olhar a vida sempre pelo lado bom, sempre o copo meio cheio, sempre com uma Isso é o visão. otimismo racional. Você fala da positividade. Acho que você ser otimista, pensar positivo, olhar para aquela coisa, por mais que ela seja ruim, você olhar, não, mas isso vai dar certo. Que se não é possível, que só não vai dar certo comigo, ou que isso é o que exista algo impossível, né? Essas coisas do impossível, impossível não existe. Impossível não É você que existe. não tentou, né? Você que não Você desistiu tentou, antes. ou de repente alguém te desestimulou e você vai lá e não faz, né? Mas Mas o mesmo impossível não alguém existe. desestimulando, a responsabilidade é tua. Não tem Com jeito. certeza, com Porque certeza. Então, a não responsabilidade. existe nada, aquele lance que eu falei da lei da correspondência, se você teve alguém que teve uma autoridade externa sobre você, é porque você ainda não decodificou o poder interno que tem dentro de você. E aí, Tá? não que você vai precisar brigar ou desconectar, você tem que ter a tua postura. Aquele lance que eu falei da correspondência, tem uma outra lei que chama a lei do ritmo, que o cara que inventou, sabe o relógio de pêndulo?
não só o cuco, mas ele tinha o pêndulo aqui embaixo, e o Isso. cara inventou o relógio, e daí ele ficou apaixonado pelo relógio, né? Isso não em 1700 e pouco. E aí ele inventou o relógio e ele fez de vários materiais, fez de madeira, de bambu, é de ferro, é de cobre, o caramba, e ele tinha uns 1000 relógios na casa dele, e ele tudo batendo lá separado, tal, tal, numa sala, e ele teve um dia que ele chegou na sala, e ele pegou todos os relógios balançando junto, ó. O cara endoidou, falou, porra, tem fantasma aqui nessa merda, né? Que fez alguma coisa, tá? E aí ele parou todos os relógios, soltou tudo de novo, fazer tudo descompassado. Passou-se meses, o cara voltou na sala, puf, todo o relógio junto. Ele não sabia que isso daí chama-se a lei do ritmo. Que o pêndulo mais forte, ele emana uma vibração. E ele vai fazendo assim, ó, o pêndulo mais forte, ele vai determinando o ritmo. E normalmente dentro de uma organização, o pêndulo mais forte ele tá intimamente ligado ao coração do CEO. Por isso que há uma conexão com o todo. Então, o ritmo ditado por um Silvio Santos no SBT define qual vai ser o ritmo da hierarquia. O ritmo ditado por um Edson na Ultragenics define também. Olha a importância disso, porque até você é biólogo, sabe disso, quando fêmeas estão no mesmo ambiente, elas harmonizam todo o momento de uma menstruação, né? Elas entram todo mundo em harmonização após um certo período de convivência. E normalmente vai ser a fêmea que é teoricamente a que emana maior energia. Isso é muito interessante para que a gente possa observar. Preste atenção no ritmo. E aí você pode ser o pêndulo mais forte. E o pêndulo mais forte mora no teu coração. Isso é prova viva de você ter respondido às suas intuições e você está onde você está hoje. Cara, Edson, vou falar para você com todo carinho, você é um cara que me inspira. E eu me inspiro bastante em você, e com certeza muitas pessoas estão Obrigado. falando aqui, e elas se inspiram em você. Parabéns pelo teu papel, continue assim, busque suporte, busque sempre ajuda para você poder ir ainda mais longe e impactar mais vidas. E eu quero dar de presente para as pessoas que acordaram cedo para um despertar para a vida, né, que é a proposta do 633. Tem esse livro aqui que eu acredito que você já tenha, né, que eu dei para você, o Pequenas Atitudes, Grandes Vitórias. Esse livro eu escrevi há 17 anos atrás, quando eu morava ainda em Jaguariúna, né, naquela época lá. Eu vi o draft desse livro aí, ó. Você me mostrou É lá no consultório verdade. do. Quando nós éramos propagandistas no consultório do Antônio Xavier, lembra que você me mostrou? Estou Ah, escrevendo aqui. verdade, verdade, sensacional no Neuro. E aí, É, esse livro eu escrevi há 17 anos atrás, que já tinha uma intuição, uma intenção de mostrar de uma forma simples para as pessoas o quanto que a gente tem de potencial. Ele chama Pequenas Atitudes, Grandes Vitórias. Esse livro eu vou dar de presente para essas pessoas que vieram aqui nos prestigiar nesse horário, de uma forma PDF, tá? A única coisa que tem que fazer é e pedir, entrar no meu direct e pedir, olha, eu estava na live com o Edson e eu gostaria do teu livro. Só isso, não precisa me seguir, só segue meu perfil se for interessante. Galera, você que é do meu público, que está aqui conhecendo o Edson, siga o perfil dele, apesar de ser um perfil mais pessoal ali, mas ele compartilha bastante coisa interessante, porque é uma pessoa que irradia uma energia bacana demais. E eu gostaria de encerrar você, Edson. Acabaram de perguntar aqui quais seriam uma sugestão de livro para que as pessoas pudessem ter aí o. Acabaram de perguntar aqui para trás, aqui, deixa eu ver. Olha lá, por favor, deixe alguns livros como sugestão. Quais então, seriam dois livros aí que você sugeriria para que as pessoas precisam ler para desenvolver cada para vez mim mais? um clássico, né? Aquele livro de inteligência emocional. Acho que qualquer livro de inteligência emocional acho que vale a pena, porque a gente está falando aí do que você Daniel falou, né? Goleman. Daniel Goleman é o principal, né? De soft skills, um livro maravilhoso para vocês lerem. E bom, depois o segundo, é que eu leio tanta coisa, Gustavo. Mas assim, ultimamente eu tenho lido mais livros espíritas, né? Para ser bem honesto, né? Até por conta da Brian Wells é legal, tá? Você já leu esse Brian, daí, do Brian Wells? Brian Wells, muito bom também. Deixa eu me lembrar de um outro livro que também me impactou bastante. Tem um livro que eu acho que ele traz um livro, eu me esqueci o autor, mas chama Capitalismo Consciente. O livro do Capitalismo Consciente ele fala principalmente das grandes empresas que tinham que
deram propósito para as pessoas que trabalhavam dentro daquelas organizações. E ali você tem vários exemplos, né, de empresas que foram muito bem sucedidas porque essa empresa dava um propósito para essas pessoas, né? Então, acho que esse livro do Capitalismo Consciente, quem quiser entender um pouquinho mais sobre capitalismo consciente vai sacar um pouco disso que a gente falou aqui, né? Que ele já entendeu que o senso é a colaboratividade. A gente está saindo de uma era de competitividade, está partindo para uma era da colaboratividade, tem tudo a ver com a minha tese de mestrado sobre a liderança que eu estou fazendo, que na verdade quando o líder começar a perceber que é sobre ajudar os colaboradores em primeiro lugar, ajudar a instituição e ajudar a sociedade, a gente muda isso. É um capitalismo consciente, né? Tem um livro que é chama... cadê esse livro aqui? Aqui, ó. Segura aí, peraí. Esse livro, Edson, você vai pirar. Você vai pirar, porque ele tem um senso de, principalmente desse lance da espiritualidade, mas esse daqui, ó, de Joe Vitale, esse cara é uma história incrível, que morou na rua e hoje é um dos caras milionários, ele chama-se o Milionário Consciente, que tem tudo a ver com capitalismo consciente. Ele se inspira no capitalismo consciente e ele fala o seguinte, nunca mais, resumidamente, ele fala, nunca mais faça negócio se não tiver todas as partes tendo ganho. Quando você ganhar mais do que a outra, ele fala assim, você vai comprar uma casa, você vê que o cara tá fudido, me perdoa, meu francês, e a casa vale 1 milhão, e você vai falar assim pro cara, vou meter 500 mil, você tá sendo um belo de um filho da puta, que tá tirando um aproveito de um cara que tá numa zona de sensibilidade. Tá? Então, tipo assim, então pelo menos você pague 900, você ganha um pouquinho, mas a pessoa também entende que é o momento dela abrir mão de alguma coisa. Mas a gente tem um capitalismo consciente, faz compras conscientes, comece a fazer negociações conscientes, aonde que todo mundo que está envolvido se permita ganhar também. Ganha, ganha, ganha. Quando tiver 3 ganha envolvido, aí você pode começar a fazer qualquer negócio. Tá? Totalmente então, de acordo. Edson, cara, eu só tenho que te agradecer por esse momento, essa primeira hora do meu dia, na verdade não foi a primeira hora, mas estar com você iniciando o dia, cara, me trouxe uma ótima energia, assim como eu imagino que impactou positivamente as pessoas que estão ao vivo e vai impactar positivamente aquelas pessoas que assistiram gravado. Manda aí o teu recado final e bora ser feliz, vamos fazer desse dia mais um dia encantador, porque começou bem desse jeito, velho, imagina como vai terminar. É isso aí, eu queria agradecer, vi muita gente aqui, a Aline, o Marcos Bonato, o Labamba, eu vi muita gente aqui dos que eu pude ver, né, que ingressaram aqui para me prestigiar logo cedo. Muito obrigado por me prestigiarem mais uma vez, né, todos os que estão aqui. E, Gustavo, queria te agradecer por esse convite, né, sabe que cara, eu te admiro muito, né, desde os nossos tempos, né, de propagandismo, você era um cara muito diferenciado. É recíproco. Você exercia já uma liderança sobre nós ali, isso há muitos anos atrás, quando nós éramos propagandistas, e fico muito orgulhoso de ver também a sua trajetória. E é isso, gente, é pura gratidão e dizer sempre, né, que o futuro é agora, né? A gente tem que trabalhar sempre hoje, pensando no hoje. De agora em agora o futuro melhora. Exatamente, de agora em agora o futuro melhora. Então o futuro é hoje e vamos para cima. Bora fazer a edição. A todos. E você é um belo de um sem vergonha, tá do meu lado aqui, pode marcar outro café, caramba. Porque a gente precisa manter contato. É junto dos bons que a gente fica melhor, caramba. Traz um pouco dessa vibe pra mim também aqui, que eu tenho espaço pra melhorar sempre, cara. É isso aí. Na nossa linda Moema. Vamos marcar um café aí, Moema, com certeza. Tô só esperando. Você deu o comando, eu me viro pra fazer acontecer. Com certeza. Vai, então fechou. Edson, beijo no teu coração, beijo pra essa galera linda. Também. Vou deixar aqui gravado e quem quiser... Ah lá, beijo pra ela. Beijo, Edi. Aqui, ó. Edi, show de bola. E aí eu vou deixar gravado, depois quem quiser, vai lá no comentário, comenta o que você achou dessa live aqui, um pouquinho, e marca alguém que vale a pena, que precisa pegar esse conteúdo que o Edson nos trouxe aqui, que realmente incendeia a gente aqui, faz a gente ter vontade de fazer acontecer. Tá bom? Beijo, Edson. Beijo, povo. Valeu. Obrigado, irmão. Um abraço. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.